Olá, seja muito bem-vindo a mais um estudo da Palavra de Deus. Hoje, Provérbios, capítulo de número 21. Estamos avançando aqui na nossa jornada em Provérbios e o capítulo de hoje é um capítulo espetacular. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, curta, compartilhe, deixe aí um comentário para que possamos fortalecer o canal. Capítulo 21 de Provérbios diz que o coração do rei é como um rio controlado pelo Senhor. Ele o dirige para onde quer. Nenhuma autoridade está fora do alcance de Deus. Todos os caminhos do homem lhe parecem justos, mas o Senhor pesa o coração. Mesmo decisões humanas são submetidas à sua soberania. O perigo está em justificar a si mesmo, sem permitir que Deus avalie o coração. Confie menos no próprio julgamento e mais no Senhor que governa tudo. Todos os caminhos do homem lhe parecem justos, ou o homem é justo aos seus próprios olhos, mas o Senhor pesa o coração. Fazer o que é justo e certo é mais aceitável ao Senhor do que oferecer sacrifícios. A palavra de Deus várias vezes repete que melhor é obedecer do que sacrificar. Deus não se impressiona com a religiosidade vazia, mas Ele deseja justiça, retidão e diligência, que agradam mais do que rituais sem transformação. Aquela ideia, velha ideia, de que o que importa é o que vai dentro do coração, não tem nada a ver com a palavra de Deus. A palavra de Deus nos ensina que a vida de pecado dos ímpios se vê no olhar orgulhoso e no coração arrogante. O coração não traz muitas coisas boas. A verdade é que o coração precisa ser submetido a Deus. A gente deve confiar menos no próprio julgamento e mais no Senhor que governa tudo. Deus prefere obediência prática a aparências espirituais. Jesus ele cumpriu perfeitamente a justiça que Deus requer e não andou segundo o seu próprio coração, como muitos dizem. Os planos bem elaborados levam à fartura, mas o apressado sempre acaba na miséria. A fortuna obtida com língua mentirosa é ilusão fugídia e armadilha mortal. A violência dos ímpios os arrastará, pois se recusam a agir corretamente. E o caminho do culpado é tortuoso, mas a conduta do inocente é reta. Temos aqui um contraste entre o culpado e o inocente, entre o ímpio e o justo. Ganhos desonestos parecem vantajosos, mas conduzem à morte. E o caminho do culpado é confuso, o do justo é reto. Atalhos quase sempre encurtam apenas o caminho para a dor. Nem sempre, na maioria das vezes, não é para a vitória. Jesus trilhou o caminho estreito da obediência até o fim. Ele não tomou caminhos tortuosos, mas ele andou segundo a reta justiça. Melhor é viver num canto sob o telhado do que repartir a casa com uma mulher briguenta. O desejo do perverso é fazer o mal. Ele não tem dó do próximo. O texto mostra como um coração perverso destrói relacionamentos. Aqui não é uma questão de gênero. Mulher briguenta. É uma questão de caráter. Tanto o homem quanto a mulher briguento. Eles tiram a paz da casa. Tiram a paz do lar. O lar é para ser um pedacinho do céu. Por isso, Salomão diz que é melhor viver num canto sob o telhado do que viver com quem é briguento. Trabalhe no coração antes de tentar mudar o ambiente. Trabalhe na sua vida. Tente ter o caráter de Cristo Jesus, buscando pela graça de Deus, porque sem mim nada podeis fazer. Cuide do seu lar, não permita que seu lar seja um lar reconhecido por brigas, dividido.
infeliz. Mas, quando o zombador é castigado, o inexperiente obtém sabedoria. Quando o sábio recebe instrução, obtém conhecimento. Mais uma repetição dessa grande lição, que é sobre a questão de ouvir conselhos, a repreensão. O zombador, ele sempre desperdiça as oportunidades. O justo observa a casa dos ímpios e os faz cair na desgraça. Quem fecha os ouvidos ao clamor dos pobres também clamará e não terá resposta. A correção ensina mais do que palavras, e ignorar o clamor do necessitado endurece o coração. E quem não aprende com a dor dos outros, ele pode aprender com a sua própria dor. O justo, ele observa a casa dos ímpios. E quem fecha os ouvidos ao clamor dos pobres, também clamará, e não terá respostas. Aqui é a lei da vida. Hoje a gente está por cima, já viu aquele ditado, né? Uma vez você pode estar por cima e outra vez por baixo. Ou seja, a gente não sabe o dia de amanhã. O amor é a resposta para os grandes problemas e dilemas da vida. Não fechar os olhos e nem os ouvidos ao clamor dos pobres é viver a imagem e semelhança de Deus, a verdadeira religião. O presente que se faz em segredo acalma a ira, e o suborno oferecido às ocultas apazigua a maior fúria. Quando se faz justiça, o justo se alegra, mas os malfeitores se apavoram. Que coisa linda isso, né? A justiça traz alegria aos retos e terror aos injustos. A sabedoria evita confrontos desnecessários. Pratique a justiça com discernimento e graça. Cristo é a nossa justiça. E quando ele fizer justiça no dia do juízo, os malfeitores vão se apavorar. Quem se afasta do caminho da sensatez repousará na companhia dos mortos. Quem se entrega aos prazeres passará necessidade. Quem se apega ao vinho e ao azeite jamais será rico. O ímpio serve de resgate para o justo, e o infiel para o homem íntegro. Melhor é viver no deserto do que como uma mulher briguenta e amargurada. O texto aqui contrasta o caminho da sabedoria com o da insensatez, mostrando que prazeres imediatos custam caro no futuro. Então, se você se afasta da sensatez, você poderá repousar com os mortos. Se você se entrega aos prazeres, passará necessidade. E quem se apega à bebida forte, ao vinho, jamais será rico. É o que Gálatas capítulo 6 nos diz. De Deus não se zomba, 6 verso 7. O que o homem plantar, isso também ceifará. E termina nos falando, repetindo aqui a questão do verso 9. No versículo 9, melhor é viver no deserto do que com uma mulher briguenta e amargurada. A palavra de Deus valoriza a paz. A palavra de Deus valoriza os bons relacionamentos. É melhor viver no deserto do que com um homem briguento ou uma mulher briguenta e amargurada. Na casa do sábio há comida e azeite armazenados, mas o tolo devora tudo o que pode. Quem segue a justiça e a lealdade encontra vida, justiça e honra. O sábio conquista a cidade dos valentes e derruba a fortaleza em que eles confiam. O sábio conquista. A sabedoria administra bem os recursos e confia no Senhor para vencer desafios. O tolo devora tudo o que pode.
Guardar é sabedoria, desperdiçar é tolice. Quem é cuidadoso no que fala, evita muito sofrimento. O vaidoso e arrogante chama-se zombador. Ele age com extremo orgulho. Vaidoso, zombador e orgulhoso. A sabedoria, ela administra bem as coisas. Controlar a língua é proteger a alma. Quem é cuidadoso no falar evita muitos sofrimentos. Que conselho maravilhoso, né? Merece uma estrela. Seja cuidadoso no seu falar e viva bem e viva feliz. O que domina os seus desejos dirige a sua vida. O preguiçoso morre de tanto desejar e de nunca pôr as mãos no trabalho. O dia inteiro ele deseja mais e mais, enquanto o justo reparte sem cessar. O sacrifício dos ímpios já por si é detestável, tanto mais quanto oferecido com más intenções. A testemunha falsa perecerá, mas o testemunho do homem bem informado permanecerá. O ímpio mostra no rosto a sua arrogância, mas o justo mantém em ordem o seu caminho. Deus vê o coração por trás das práticas religiosas. Então, todos esses versos aqui, 27, 28 e 29, vai falar contra a religião da aparência. E vai nos ensinar que a integridade, a justiça, e a retidão são os caminhos do Senhor. O justo mantém em ordem o seu caminho. O ímpio mostra no rosto a sua arrogância. Não há sabedoria alguma, nem discernimento algum, nem plano algum que possam opor-se ao Senhor. Esta é uma clara declaração da vitória que vem do Senhor. Prepare-se os cavalos para o dia da batalha, mas o Senhor é quem dá a vitória. O planejamento é necessário, mas confiança absoluta pertence a Deus. Prepara-se os cavalos para o dia da batalha, mas o Senhor é quem dá a vitória. Vamos orar? Senhor Deus, reconhecemos que nossos caminhos estão diante de Ti e que somente o Teu juízo é perfeito. Purifica nossas intenções, endireita nossos passos e livra-nos da religiosidade vazia e do coração orgulhoso e arrogante. Ensina-nos a praticar a justiça, a amar a misericórdia e andar humildemente contigo. Que nossos planos estejam sujeitos à Tua vontade e que nossa confiança esteja somente em Ti. Em nome de Jesus. Amém. É isso aí, meu amigo. Terminamos mais um capítulo e até o próximo, se Deus quiser.